Olá pessoal, eu sou o Ricardo Mello, fico muito feliz de você ter se interessado em assistir essa nossa palestra introdutória do curso Coach Financeiro. Desejo que vocês aproveitem o máximo dessa gravação que nós fizemos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Minha dica para você aproveitar essa palestra é a seguinte: pega material para anotação para você não perder nenhum insight que eventualmente você possa ter enquanto você estiver assistindo, tá bom? E olha, você vai encontrar dicas quentes de como ter grandes margens de lucro em alguns investimentos no mercado brasileiro, em torno de 50%, 100% até 200%. Basta você acompanhar até o final. No mais, você tem uma excelente apresentação. Te vejo em breve. Eu desenvolvi um método já há alguns anos chamado Coaching Financeiro. A patente é nossa desse método. E o objetivo dele, desde quando ele surgiu, era ajudar os participantes a terem informações financeiras sólidas, utilizando o processo de coaching para que pudessem construir um projeto de independência financeira. Então, literalmente, o objetivo do coaching financeiro é fazer você ganhar muito dinheiro. Essa é a ideia. Para isso, você tem que ter informação e precisa quebrar crença. Quebrar uma série de crenças, de medos, receios que a gente traz da infância, da adolescência, que vai sendo alimentado o tempo todo. E a gente às vezes nem se dá conta. E tem que ter informação, porque não adianta só ter boa vontade, né? O dinheiro não nasce em árvore, então a gente precisa saber investir. Como que se faz para se investir bem em mercado imobiliário, mercado de ações, negócios próprios, como que você cruza os negócios, quais são os perigos. E hoje eu fico muito feliz, porque assim, quando eu junto as experiências das várias turmas de coach que a gente teve no Brasil todo. Pra vocês terem ideia, eu cheguei de Belém ontem, da nossa turma de lá de Belém do Pará. Estou indo daqui para Taubaté, na turma nossa do Vale do Paraíba. E dei aula semana passada na turma de BH. A gente roda, né? Fica rodando. A gente está indo para a 55ª turma de coaching financeiro, né? Juntando o projeto inicial, a estrutura toda. Então, muita coisa aconteceu. E se eu já tinha segurança no início do que a gente estava fazendo, depois de tantos alunos formados e de tanto resultado positivo, eu tenho ainda mais. Gente, nós vamos fazer algumas reflexões importantes para o nosso início, porque quando se fala de coach financeiro, finanças, independência financeira, para a gente que é dessa área, é muito importante entender o que você pensa sobre cada um desses termos. Porque cada um tem uma ideia, muitas vezes, do que seja cada situação. Por exemplo, o que significa independência financeira para você? Quando você ouve esse termo, assim, independência financeira, você se lembra de quê? Sem filosofar, no máximo uma palavra ou uma frase. O que te vem na mente? Liberdade. Mais. Imagina, independência financeira. Segurança. Possibilidade. Estabilidade. Tá perfeito. Uma pessoa que tem independência financeira, ela... Futuro. Dinheiro. Olha que bacana, né? Você vê assim, que é um padrão. Em todos os lugares, eu já fiz essa palestra aqui fora do país, é a mesma coisa. As respostas são sempre as mesmas. Independente da cultura. Tudo que vocês falaram está certo. Mas para pensar. O que vocês disseram é aquilo que o dinheiro proporciona. Não é o que é independência financeira. Parece que é um detalhe linguístico aqui, mas não é. Essa é uma questão muito séria. Porque, na realidade, quando a gente pensa em independência financeira, nós precisamos explicar os conceitos, para que o conceito te leve a ter liberdade, estabilidade, prazer, dinheiro e assim por diante. Então, ter essa clareza é fundamental, porque sem essa clareza você patina, que é o que acontece de longe com a maioria dos brasileiros, quiçá com boa parte da humanidade, né? Da população economicamente ativa. Então, para a gente, independência financeira, e essa não é uma definição do Ricardo, é a definição utilizada internacionalmente, inclusive apoiada pelos maiores especialistas em estudos sobre riqueza que a gente tem no mundo hoje, né, que é o Sr. Thomas Stanley e William Danko. Nós vamos falar um pouco da pesquisa deles mais tarde. Mas eu já posso adiantar que eles fizeram a pesquisa mais respeitada no mundo durante mais de 20 anos, estudando a vida de pessoas que tinham saído do zero e se tornado milionárias, para entender o que leva uma pessoa a sair do zero e se tornar milionária. Porque às vezes tem até esse mito, né? Ah, não, fulano ganhou dinheiro porque herdou herança. Ah, não, Beltrano ganhou na loteria. Só que a gente vai ver que o grosso da população mundial que fica rica, ela saiu do zero. E não é só no Brasil, é em todos os países do mundo. Então existe uma espécie de um padrão fractal, uma onda lógica que leva as pessoas a chegar lá. Ao mesmo tempo que existe uma lógica que infelizmente leva as pessoas a ter uma grande chance de não chegar lá. Como isso é inconsciente na maioria de nós, tem gente que está com uma tendência a não ter independência financeira nunca e não sabe disso ainda, semelhante a uma
hipótese do sujeito que tem um problema genético que vai desenvolver uma determinada doença e ainda não sabe. E tem pessoas que, pelo comportamento, as crenças, a maneira como age, tem uma forte tendência, com uma série de fatores ajudando, a alcançar essa independência financeira. Só que para nós, independência financeira, e é o que os dois apoiam, é sinônimo de fluxo de caixa e renda passiva. Então, quando se fala em independência financeira, nós estamos falando de renda passiva. De você aprender a criar uma estrutura em que o dinheiro trabalhe para você. Porque a maioria de nós no mundo trabalha para ter dinheiro. Isso vale para todo mundo. As pessoas, gente, associam muito o seguinte: independência financeira é ganhar muito. Não é isso? É ganhar bem. Fulano tem um ótimo salário, ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão de reais. Esse tem independência financeira. Dobra a língua. Os resultados mostram que nem sempre é assim. Olha que exemplo histórico. O Michael Jackson, o cantor, ele só pagou as dívidas, entre aspas, depois que morreu. Olha que coisa mais absurda. O maior artista de todos os tempos, assim tido pela mídia mundial, pelos especialistas, olha que loucura. Ele conseguiu morrer, eu falo que ele conseguiu porque tem que ser muito artista, né? Ganhando o dinheiro que ele ganhou, conseguir ficar devendo 200 milhões de dólares. A dívida só se quitou, no espólio, para que os descendentes tivessem a tranquilidade financeira, exatamente com a venda dos seus discos, direitos autorais de filmes e assim por diante, sobre a vida dele após a sua morte. O que mostra que não adianta você ganhar bem. Só de direitos autorais que ele recebia das músicas dos Beatles, era uma fortuna em euro. Então, o que a gente percebe é que, infelizmente, há uma diferença entre ter um bom salário e ter independência financeira. As pessoas misturam isso. Às vezes você tem um ótimo padrão de vida que não se sustenta. O sujeito mora, às vezes, num bom bairro, tem um carro legal, vive bem, dirige bem. A pessoa fala que ele tem independência financeira. Mentira, às vezes o carro dele está no leasing, a casa ainda está hipotecada lá em 30 anos na caixa, para ele sustentar os lugares onde vai, está pegando dinheiro emprestado, lá, pagando juro absurdo no cartão de crédito ou no cheque especial, para poder manter uma aparência. Pra vocês terem ideia, no Banco Central, você tem lá o list das pessoas que têm problemas de crédito, e você tem tanto o list das pessoas que têm problema de crédito listado a baixa renda, que são pessoas que têm problema de crédito por causa de sobrevivência. O que é isso? É o sujeito que deve porque ele precisou de dinheiro para comprar leite, para comprar pão, para comprar remédio. E tem as pessoas que têm problema de crédito por causa de status, é dívida de consumo. É o sujeito que comprou um carro mais caro do que podia, fez uma viagem, não deu conta de pagar, fez uma despesa maior. Então a gente vai ver que muitas pessoas têm problemas financeiros sem precisar ter, por causa dos hábitos que sustenta. Não há educação financeira, há essa mistureba danada. Então, para nós é importante entender que independência financeira é fruto de uma postura séria e certa, em que você tem noção de como que você conquista o dinheiro, você sabe como utilizá-lo na sua vida com sabedoria, gastando com responsabilidade, dando um passo conforme o tamanho da sua perna, e o mais importante, sabendo investir. Porque a pessoa que não sabe investir, dificilmente ela consegue ter renda passiva em algum momento na vida. Eu vou explorar um pouco esse assunto daqui a pouquinho, Até lá, vamos pensar da seguinte forma. Como se alcança a independência financeira no mundo? Olha que informação interessante, dá uma olhada nisso aqui. As principais formas que as pessoas têm para prosperar, para você gerar dinheiro no Brasil, na Europa, na Ásia, lá nos Estados Unidos, em qualquer país, são as mesmas. São as mesmas. De onde o dinheiro normalmente vem? De trabalho, quando a pessoa recebe um salário, se ela é funcionária, não é isso? Se você é dono de negócio, do seu prolabore, da sua retirada, como um sócio, na hora que você vende lá a sua empresa, se você tem aplicações financeiras, porque você recebe ou aposentadoria, que você tem uma renda passiva porque você está recebendo sua aposentadoria ou porque você recebeu uma herança, aí você tem o dinheiro parado no banco e você simplesmente vive de juro, passivamente. Você não faz esforço, você ganha pouquinho, mas está pingando lá na sua conta todo mês. Ou então, investindo ativamente. Compro imóvel aqui, vendo mais caro, compro aqui, vendo lá, crio um negócio aqui, faço de uma outra forma. Se você pegar a estrutura dos homens mais ricos do mundo, bem, ela se encaixa aqui. O Steve Jobs, pois é, ele era sócio na época que ele estava aqui da Apple. Pois é, a Apple é um negócio próprio, é uma empresa. Bill Gates, empresa. Todos eles com imóveis. Sempre encaixa aqui. Onde é que eu quero chegar? As condições para que a gente possa fazer dinheiro são iguais em qualquer lugar do mundo, potencialmente.
Obviamente que o que vai variar são as leis, a legislação, taxa de juros que interfere muito e, obviamente, a possibilidade até cultural, né, que o povo tem em cada país de lidar bem com o dinheiro. O brasileiro, de uma maneira geral, tem conflitos crônicos com a questão do dinheiro. Não só a gente, o latino-americano, por causa da religião. Talvez este não seja o seu caso. Aliás, eu torço para que não seja, diga-se de passagem, né? Mas muitas pessoas trazem crenças absurdas sobre dinheiro. Sabe, o dinheiro é um mal necessário? Coisas do tipo, né? Dinheiro é um problema. Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Aí tem pessoas que ganham dinheiro, mas têm crenças no inconsciente. Aí se boicotam. E nem tem consciência que se boicotam. Aí o sujeito vai lá, faz um negócio, quebra uma vez. Vai lá, faz outro, quebra de novo. Aí você vai estudar a estrutura, muitas vezes não foi algo que aconteceu aleatoriamente. Foi um processo que poderia ser evitado se a mente tivesse alinhada para lidar bem com o conceito financeiro. Coisa que a nossa cultura, infelizmente, está começando a construir agora. Só para vocês terem ideia, gente, do que eu estou falando, o mercado editorial de finanças pessoais no Brasil começou a aumentar, a bombar nos últimos 5 anos. Até então você não vendia, não tinha autor brasileiro publicando livro no Brasil. Pô, o brasileiro não comprava. É complicado. Na hora que muitas emissoras de TV estavam lá e entrava comentarista econômico, as pessoas trocavam de canal. Passa os gols da rodada, aí todo mundo vai ver. É muito maluco isso, né? Aí passa, de repente, um assassinato, uma notícia horrorosa, as pessoas vão ver. Bem, para você cuidar da sua família, da sua finança, não, isso é chato, troca de canal. Então, assim, é complicado, né? Porque é um povo que não quer se educar, que muitas vezes não sabe nem quanto que ganha, porque tem gente que ganha picado, não tem noção clara de quanto ganha, não sabe fazer um controle financeiro. E pior, não sabe o que gasta, como é que você vai construir independência financeira? É complicado isso, né? Dinheiro, gente, ele não respeita a falta de educação que a gente tem com ele. Saber lidar com o dinheiro é muito importante. A gente fala isso muito nos cursos. Dinheiro, a gente tem que ter uma relação com ele como ele é, dinheiro. Ele é um instrumento, né? Não é um fim em si mesmo. As pessoas misturam emoções com dinheiro, né? É estranho essa relação emocional, passional. Emoção a gente tem que ter com pessoas, né? Com gente. Você tem com animais, né? Você tem com a vida, com a natureza, não com dinheiro. Essa mistureba que a gente faz é complexa. Pra vocês terem noção, as últimas descobertas nos campos, né, da neurociência em especial, quando você vai analisar os campos do prazer cerebral no ato do consumo, assustam. A mesma estrutura do cérebro responsável por nos dar prazer sexual, em trazer a sensação de prazer sexual, é a mesma parte do cérebro que é estimulada na hora que a gente compra. Então, quando você fala assim, você está comprando, né? Que prazer. É realmente. É sério, não é força de expressão. Né? É a sensação de prazer. Às vezes a pessoa não tem orgasmo em casa, vai ter na loja. Eu não estou brincando, é sério. Muitas vezes, quando eu pego os clientes que estão com problemas financeiros, a primeira coisa que eu vou checar depois da vida financeira é como que anda a vida emocional do sujeito. E as pessoas às vezes não entendem, né? Porque você pergunta, você dá uma cutucada. Como é que vai sua vida afetiva? Peraí, eu estou aqui para trabalhar dias, você me perguntar da vida afetiva? Claro, interfere totalmente. Como é que vai a sua relação com o chefe, a sua relação com a autoestima? Interfere totalmente. É um sistema. Você tem que pensar no dinheiro como um sistema complexo. Pensa assim, existem mais ou menos 2.000 causas diferentes para a cefaleia. Situações no corpo que podem gerar dor de cabeça. Uma delas é dor direto na cabeça. Então, várias coisas podem gerar a dor de cabeça. Então, não adianta a gente enxergar a ponta do iceberg, você tem que ir no fundo, né? Então, às vezes a pessoa tem problema com dinheiro, gasta demais, se esconde demais, investe mal e parece que é um evento aleatório. Quando você vai estudar a estrutura do que leva a pessoa a agir como ela age e a investir mal como ela investe ou não, a agir bem ou investir bem, você vai ver que existe um padrão. Não é aleatório, não é por acaso. Por isso é muito importante a gente parar para pensar no seguinte: todos nós temos, em tese, as mesmas condições de progredir financeiramente. Porque outras pessoas em igualdade de condições no nosso país já fizeram. Em outros países fizeram também. A pergunta é, por que alguns fazem e outros não? Além, claro, dos fatores aleatórios, né, ligados à sorte, assim por diante, que mais que infelizmente acaba prejudicando a gente quando o assunto é gerar divisas? Aí vem a história da renda passiva. Eu entendo que há uma série de situações que não nos ajudam nesse processo. O primeiro deles, na maioria dos lares, é a falta de educação financeira que a gente não tem em casa.
porque nossos pais, em grande parte, também não tiveram. Não é por maldade, é que eles não tiveram. Pra vocês terem uma noção, para muitos brasileiros, o referencial de especialista financeiro é o gerente do banco. Com todo o respeito, mas é um absurdo. Porque a maioria dos gerentes de banco, eles sabem lidar com renda fixa. Porque um gerente de banco ele é especialista em renda fixa. Gente, ele ganha prêmio, ele tem meta para bater para tentar provar para mim e para você que CAP é investimento. Para você ter os seus títulos de capitalização. Para nós isso não é investimento. Investimento é você pegar um imóvel e vender ele mais caro. É investimento ativo. Investimento passivo, para quem lida com investimentos de verdade, não é considerado investimento. Você não está lidando com risco. E agora o brasileiro vai ter que se virar para aprender a fazer isso, porque a gente era preguiçoso demais. A nossa taxa de juros estava estratosférica, então o sujeito pegava dinheiro, colocava no banco, no final de um ano, sem correr grandes riscos, ele tinha o quê? Um lucrinho. Hoje a nossa Selic já está em 7,5%. Ainda é uma taxa absurda, comparada ao que acontece na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, em que você tem taxa zero, taxa de 1,5%, taxa de 0,25%. Mas ainda assim, o que acontece? Muita gente vai descobrir que pegar o dinheiro e colocar na poupança não vai dar nada. Então ele vai ter que pegar esse dinheiro para ele render e vai ter que aprender a investir. Não adianta pegar e só deixar lá parado, né? Então a perspectiva de ter renda passiva, ela aparece como um sonho para muita gente, mas para um projeto para outras pessoas. É sonho para quem não quer se preparar para chegar lá. É um projeto para aquele que entende que, como qualquer outra coisa na vida, a gente tem que aprender a fazer. Gente, o que é renda passiva? É você criar uma estrutura ao seu redor em que você receba dinheiro sem precisar trabalhar. De tal forma que o que você receba seja, no mínimo, igual ou superior às suas necessidades básicas para que você tenha uma vida excelente junto com a sua família. Essa é a ideia de renda passiva. Traduzindo, eu preciso de 10 mil para ter a vida maravilhosa que eu e minha família desejamos. No dia que você estiver recebendo no mínimo 10 mil reais sem precisar trabalhar, você pode falar que você tem renda passiva. Eu preciso de só 5 mil. Minha família está super feliz assim. Ok, então, quando você estiver recebendo 5 mil reais sem precisar trabalhar, você tem renda passiva. Eu preciso de 50 mil, que a gente gasta pra caramba. Tudo bem. Quando você criar a estrutura para receber 50 mil sem precisar trabalhar, você tem renda passiva. Veja que interessante, os valores variam, porque isso é relativo. Totalmente relativo. Muitas vezes você pode ter uma pessoa que ganhe passivamente menos e seja mais feliz. Por quê? Porque ele ganha 8 mil reais de renda passiva, mas parou de trabalhar. Aplica bem o dinheiro, então a inflação não corrói, ele vai ter esses 8 mil com poder de compra para o resto da vida. E de repente ele está feliz e pega o tempo dele, que é a moeda mais preciosa que tem, ele usa viajando com a família, estudando, fazendo trabalho social, cuidando da saúde, fazendo o que ele quer. Tem outro que para ter uma renda de 50 mil se mata de trabalhar. Daqui a 10 anos, 15, quando eu alcançar, eu paro de trabalhar. E se você morrer no meio do caminho? Quem garante que você vai estar vivo até lá? Sabe, é uma relação de risco-benefício muito complexa essa, por causa de crença. Que é bom o suficiente. Então, renda passiva para a gente é você criar um projeto para que isso aconteça. Você pode vir ter renda passiva através de dividendos de ações, recebendo prolabores, ou melhor, parcela de retirada de lucro de empresas em que você talvez nem precise trabalhar, ou você pode criar um sistema de gestor em que você supervisiona seus negócios e assim recebe a sua renda passiva. Você pode receber renda passiva de royalties, de produtos que você inventa, direitos autorais, de livros ou de outros produtos intelectuais que você tem acesso. Você pode criar um processo fantástico na internet que você está dormindo, vendendo o produto lá automaticamente, o dinheiro pingando para você. Existem várias maneiras de você construir renda passiva. Você pode trabalhar e se aposentar, e sem precisar trabalhar recebe o dinheiro. Mas uma coisa é certa, tem independência financeira quem tem renda passiva, de acordo com o volume que necessita para viver bem. Esse é um ponto. Eu posso falar com toda tranquilidade. Há anos eu cuido da vida financeira de muita gente. E algumas das pessoas que eu conheço, que são clientes, outras inclusive viraram até amigos, são pessoas que têm muito dinheiro. Eu falo, tenho um amigo bilionário aqui no Brasil, então a gente tem muito dinheiro. E é impressionante. Como literalmente eu falo, seu menor medo de errar, que o fato do sujeito ter muita grana não faz ele uma pessoa mais feliz. Porque felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Felicidade é estado de espírito, estado da alma. O que tem a ver com dinheiro é prazer. As pessoas confundem prazer e felicidade, Dinheiro compra prazer, não felicidade.
Dinheiro compra diárias em hotéis de alto luxo, dinheiro compra um almoço ou um jantar maravilhoso em um hotel caro, um lugar que você acha bacana, roupas caras, isso dinheiro compra. Você vê, dinheiro compra até sexo, mas dinheiro não compra felicidade, bem-estar, paz na consciência, realização pessoal. Então é impressionante como tem muita gente que tem dinheiro, mas é escravo da própria estrutura. É interessante isso, a pessoa não construiu inteligentemente a própria estrutura. Se ela quiser parar de trabalhar, ela não consegue, embora ganhe uma batelada de dinheiro. Então, o que eu falo para os nossos alunos é o seguinte: nós queremos renda passiva para você fazer tudo o que você quiser com esse tempo livre, inclusive continuar trabalhando. Porque essa é a diferença, né? Quando você tem independência financeira, você continua trabalhando. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Mas se você continuar trabalhando, você continua trabalhando porque você quer. Essa é a diferença. Não é porque você precisa. Então você trabalha com quem você quer, aonde você quer, quando você quer. Não precisa aguentar a encheção de saco de ninguém, não precisa entrar em projetos fiados que você não quer entrar. Por quê? Porque você construiu a sua renda passiva. O problema é que muita gente fica, nossa, mas isso é muito longe da minha realidade. Então nunca começa. E vai continuar cada vez mais longe, enquanto você não começar. Então é fundamental a gente criar um projeto para alcançar a nossa renda passiva. E no nosso entendimento do coach financeiro, eu entendo que o principal projeto de vida ligado a essa área que a gente pode ter é contemplar essas palavras aqui, ó, na verdade essas letras, TED. O que é TED, né? Não é TED do banco, não. Embora seja importante, não é dela que eu estou falando. T de tempo, E de energia, D de dinheiro. Para nós, uma vida financeira equilibrada, ela está contemplada com liberdade de atuação com seu tempo e energia para viver. TED. Para mim isso é sinônimo de prosperidade. Muitas pessoas têm só o D, que é o dinheiro, mas não têm tempo livre e nem energia. Vivem depressivas, chateadas, doentes, tomam remédio controlado para dormir. O que adiantou ter tanto dinheiro? Já tem outras pessoas que têm todo o tempo livre do mundo. Às vezes até mais do que gostaria. Às vezes o desempregado está cheio de tempo livre, né? Tem gente que se aposenta, mas não queria estar aposentado. Então não adianta ter só o tempo livre, né? Ou ter só o dinheiro. Tem gente que falta energia. Gente, quantas pessoas ricas a gente ouve falar que infelizmente se suicidam? Olha esses exemplos aí horrorosos desses atores, cantores lá de Hollywood, tomando Whitney Houston agora recentemente, não foi um suicídio a princípio, mas você vê, tomando remédio controlado, desmaiou na própria banheira. O Heath Ledger, né, um ator extraordinário, despontando, ganhou um Oscar póstumo por causa de remédio. O que leva pessoas que têm dinheiro, que são famosas, jovens, a dependerem? Falta de energia interna, desalinhamento. Dinheiro não traz alinhamento espiritual. Dinheiro não traz por si só alinhamento emocional. Isso é uma conquista do ser. É uma conquista da forma como nós vamos viver a nossa vida. Então, TED, que é o que eu entendo, é você construir uma vida equilibrada. Enquanto você constrói prosperidade econômica, você constrói uma estrutura de vida ao seu redor que te dá suporte, entende? Então você está feliz com a sua família, você está feliz com a sua saúde, porque você não vai sacrificar seu físico mais do que deve. Você está feliz com a forma como você escolhe viver. Algumas pessoas podem ouvir e falar assim, mas é difícil, mas ninguém diz que é fácil. Realmente, não é uma coisa simples, mas se torna muito mais difícil quando você não tem um roteiro para fazer isso. Quando você não trabalha com consciência. A gente só age por agir, age instintivamente. Então esse é o grave problema. Porque vocês concordam que esses assuntos que a gente está conversando agora deviam ser tratados na escola? Isso é matéria básica, que eu devia ter aprendido isso na primeira, segunda série, na linguagem de uma criança. No mínimo, no ensino médio. Na pior das hipóteses, uma faculdade. Tem muitas pessoas que têm PhD e ganham mal, investem mal dinheiro, porque o conhecimento intelectual não necessariamente significa que você tem conhecimento financeiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dados, né, que a gente tem dos institutos oficiais mostram que quanto mais escolaridade você tem, maior o nível de empregabilidade. Mas em momento algum significa que isso vai levar você a ter independência financeira. Muitas vezes o seu Zé, o seu João, que trabalha no boteco da esquina, que a gente não dá nada por ele, tem um patrimônio líquido muito maior do que o doutor fulano de tal, que está todo endividado no banco para poder pagar a estrutura de vida que ele ostenta. Então, é importante a gente entender
que quando nós estamos falando de independência financeira, a gente fala de uma postura de vida, uma forma de viver, um modus vivendi, entende, específico. Não é simplesmente de ter um bom salário ou ganhar dinheiro. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, fazendo conta. Então, nosso foco, gente, é TED. Então, comece a se avaliar, né? Vocês que estão aqui na plateia, ouvindo, o pessoal que vai nos assistir pela internet, você tem TED? Ou dos três, do tempo, da energia e do dinheiro, onde você está satisfeito e onde você não está satisfeito? Onde você sente que você tem que melhorar mais? De repente você já tem todo o tempo livre que você quer, você domina seu tempo, mas falta energia, também cabisbaixo. Às vezes você tem uma energia, está cheio de motivação, está bem, está legal, mas o dinheiro está capenga. Às vezes tem um dinheiro, não tem o outro, onde você tem que colocar foco. Mas é muito importante a gente ter essa lucidez. E para nos ajudar ainda mais nessa lucidez, eu queria compartilhar com vocês algumas das descobertas do Thomas Stanley e do William Duncan, dos dois cientistas que eu mencionei agora há pouco. Publicaram vários livros ao redor do mundo fruto das suas pesquisas. Um deles, inclusive, de grande sucesso mundial e aqui no Brasil, chamado Milionário Mora ao Lado, em que ele mostra os hábitos das pessoas que saem do zero para construir fortuna. E, pasmem, muitos desses hábitos nos chocam. Eles criaram, inclusive, um termo muito curioso, né? Que é o DNA da mente rica, o DNA da mente pobre. É aquela história, tem pessoas que pensam como pobres, sentem-se como pobres, agem como pobres e só andam com pobre. O que você acha que vai acontecer com ele? E veja bem, não tem nenhum comentário pejorativo na minha fala, jamais. É uma questão séria. Imagina só, você anda com uma pessoa doente, pensa como uma pessoa doente, age como uma pessoa doente e você se sente doente. O que você acha que você vai ter na vida? Saúde? Entende? Então, qual que é a diferença? É que as pessoas que nascem pobres e saem desse círculo vicioso, eles, embora convivam com pessoas que têm dificuldade financeira, eles pensam como pessoas prósperas. Não se deixam influenciar pela influência do meio que é forte. Buscam informações que às vezes o meio não traz. Vão atrás, quebram essa tendência. Então, é interessante porque eles mencionam, às vezes, o sujeito ele pode ter momentaneamente uma dificuldade financeira, mas se ele tem o DNA da mente rica, há uma tendência no médio e longo prazo que ele tenha sucesso financeiro. Vai ser a pessoa que vai fazer um bom investimento, que não vai ter medo, que o cavalo arriado vai passar, ele vai montar porque ele não tem receio. Ao passo que, às vezes, o outro cavalo arriado passa, ele fica, será? Será que é para mim mesmo? Será que eu mereço? Será que é assim? Será que é assado? As crenças aprisionam. Quer ver? Vamos falar de dados aqui que fica mais fácil, né? Aqui a gente vai ver agora alguns itens do DNA da mente rica. Características de pessoas que têm uma grande tendência a construir riqueza no decorrer da sua vida. E é legal, porque de repente você já vai se avaliando, né? Pessoa que chique. Você chegar em casa daqui a pouco, ou depois de assistir a palestra, e falar assim, descobri que eu tenho DNA da mente rica. Dura que tem outro slide também, né? Tem outra lâmina, melhor dizendo, né? DNA da mente pobre. Já pensou se a gente tiver lá? Ai, ai. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Primeiro item das pessoas que têm DNA da mente rica. Elas sempre vivem abaixo das suas posses. Parece óbvio o que a gente está falando, mas não é. O estudo das pessoas que fizeram riqueza e quebraram aponta que mais de 50% dos casos as pessoas gastavam mais do que podiam. E no seu primeiro revés financeiro tiveram problemas de sustentar o padrão. Então esse é um problema sério. Quem tem essa tendência, o sujeito pode ganhar 1.000, ele vai querer gastar 1.500. Se ele receber uma promoção e ele vai ganhar 5.000, você fala, agora então vai resolver. Não, ele vai dar um jeito de gastar 7. Isso está na mente, está na matriz. Ele sempre acha que ele pode gastar mais do que ele ganha. Tem até uma frase curiosa, né, que a gente brinca, que a falta da lucidez financeira é você comprar uma coisa que não precisa para mostrar para uma pessoa que você não conhece, com dinheiro que você não tem, a pessoa que você não é. É falta de bom senso. Compra, muitas vezes a crédito acontece isso, né? A gente acaba assumindo endividamentos que não tem nada a ver, chega em casa, putz, que foi que eu fiz? Então, tome cuidado com o tamanho do passo que você dá. Curiosamente, as pessoas mais ricas do mundo têm uma vida extremamente simples. Proporcionalmente ao que elas poderiam ter, claro. Pessoas que têm um DNA da mente rica, estuda educação financeira. Esse é um dado interessante. Nesse sentido, vocês estão de parabéns, né? Porque se vocês estão assistindo essa palestra, seja pelo YouTube, ou seja, vocês que estão aqui nos assistindo
nesse auditório é sinal que você está buscando informação. Por que isso é essencial? Porque na escola não ensina. Se não ensina no sistema básico de educação, bem, você tem que buscar isso em algum lugar, né? Obviamente, quem procura tem uma chance maior de saber o que fazer com o dinheiro. Tem uma chance maior de aprender sobre, eventualmente, os maus hábitos que possa estar utilizando, né? Possa ter. Então, gente, não troque mais de canal quando tiver um comentarista falando na TV. Sempre que você puder, no jornal, vá na parte de economia para você se familiarizando com os termos. Leia tudo que você puder, faça os cursos que você puder, porque, infelizmente, a gente ainda não pode depender do sistema tradicional de ensino para saber como investir, como lidar com o dinheiro. Porque, por enquanto, a gente ainda não tem esse suporte. E isso não é um problema do Brasil, é um problema em caráter mundial. Aqui, ó. Principal ponto. 3. Pessoas que têm o DNA da mente rica investem em imóveis, ações e têm o seu próprio negócio. Aqui é a alavancagem. A minoria das pessoas que ficam ricas fazem riqueza com salário. Entendam isso. Elas fazem riqueza porque alavancam o dinheiro sabendo investir. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho. Então, se você não sabe lidar com imóveis, se você morre de medo de ações, né, se você tem dificuldade com negócios próprios, você está na contramão do processo. Nós vamos ver daqui a pouco que característica do DNA da mente pobre. A pessoa só sabe investir em poupança ou renda fixa, porque ela morre de medo de perder dinheiro. Não vai sair do lugar. Dificilmente vai sair do lugar. Gente, risco não se evita, risco se administra. A gente já nasceu, então a gente já está correndo risco. Não é verdade? Então a diferença é que você gerencia seu risco, né? Uma pessoa responsável, com consciência financeira, ela vai construir um projeto para minimizar os riscos. Não existe nada 100% seguro, mas existem posturas gerenciáveis. É o que a gente procura quando a gente entende que nós temos educação financeira. Vamos lá, mais. Essas pessoas com DNA da mente rica somente compram após fazer o dinheiro. Então não tem essa história fiada de, eu quero comprar uma televisão grande. Quanto custa? 5 mil reais. Pergunta é, o que eu preciso vender, produzir, para que eu ganhe 5 mil reais para comprar à vista? Nós vamos ver que o DNA da mente pobre é, quanto custa? 5 mil reais. Divide em quantas parcelas? A tendência é essa, eu quero ter o bem. Não importa se eu vou pagar 1,5 vezes, 2 vezes o bem. Se a taxa de juros é exorbitante. O DNA da mente rica, não. O foco sempre é em produzir a riqueza para depois se recompensar. Por isso, a tendência dele se manter rico no decorrer do tempo é maior. Então pensem nisso, e esse dado é importante, olha que legal, 82,5% das pessoas ricas saíram do zero. Do zero. Só um dado rápido, no Brasil atualmente, nós temos uma média de 19 pessoas que atingem um patrimônio de $1 milhão por mês. $19 pessoas por dia, falei por mês, desculpa, 19 pessoas por dia que atingem o patrimônio de $1 milhão. As pessoas falam, nossa, é gente pra caramba, né? 19 novas pessoas. Novas pessoas, 19 novas pessoas. Aí você fala, é gente pra caramba, é nada, é ridiculamente pequeno, faz a conta aí. Você não tem hoje, quando você faz a conta das pessoas milionárias do Brasil, mais de 140 mil pessoas milionárias. Cara, você tem 193 milhões de habitantes. Nem 1% da população brasileira é milionária. É ridiculamente pequeno. Nessa conta de 19 novos milionários por dia, nós vamos ter alguma coisa em torno... Vai fazer a conta para mim aí. 7 mil por ano. Vão demorar 10 anos para ter mais 70 mil. É ridiculamente pequeno. E olha que a gente só tem esse número porque a economia do Brasil vai bem em relação ao que já foi. Imagina como era antes. Percebe? A estatística está contra nós. Então você imagina, se você já tem estatística contra você, você não tem informação financeira. Você é só uma pessoa que estudou para ter um curso superior ou é um funcionário comum de uma empresa qualquer. Mesmo que seja grande, porque quem está ganhando dinheiro é o dono da empresa, não é você necessariamente, né? Então é importante você começar a descobrir em que lado que você quer ficar. Né? Do lado de quem tem informação ou do lado de quem trabalha para quem tem informação. Esse é o grande ponto. Bem, dá uma olhada nisso aqui, ó. DNA da mente pobre. Tudo isso extraído das pesquisas.
Sujeito que tem DNA da mente pobre vive acima das suas posses, sempre. Tem gente que chega a considerar, gente, o absurdo do limite do cartão de crédito do cheque especial como complemento de renda. É dureza isso, né? Quanto que eu ganho? Bem, eu ganho 2.000 do meu salário, mas eu tenho 1.000 de limite do cartão. 1.000 de limite do cheque especial, quanto eu ganho? 4.000. Posso gastar 4. Isso é loucura. Isso é loucura. Não estuda educação financeira porque é chato. Eu vou perder tempo assistindo palestras sobre isso? Imagina se eu vou comprar livro sobre essas coisas, né? Eu não. Não, muda de canal, muda de canal. Desculpa, gente, mas cada um segundo suas obras, né? Então, obviamente, se eu busco a negligência, é natural que eu tenha um resultado coerente. Isso é congruente com a nossa postura quando a gente age assim. Normalmente essas pessoas têm medo de perder dinheiro, elas têm muito medo, como elas não têm informação, então elas põem dinheiro na poupança, que agora está rendendo menos do que rendia no Brasil. Piorou em termos de rentabilidade líquida. Se você for descontar a inflação, então, piorou mesmo. Acha sempre que tudo vai mudar de uma hora para outra. Então, normalmente a pessoa sonha em ganhar na loteria. Essa é a característica típica. De novo, um detalhe, nenhum problema em ganhar na loteria. Eu também quero ganhar na loteria. Mas você concorda que é melhor você ganhar na loteria, né, quando você faz sua parte, né? Você só vai ganhar na loteria, você joga o cartão, né? Senão não tem como. Agora, o sujeito, muitas vezes, ele quer dormir mendigo e acordar rei. Esse é que é o problema. Sem criar estrutura. Parece um sonho impossível. Mas eu ganho pouco. Mas a minha carreira assim, eu passo por grandes dificuldades. Se você for estudar a vida das pessoas milionárias, você vai perceber que a história de vida delas é igual ou pior que a minha e a sua. Mas elas saíram da zona de conforto. Tiveram que ousar. Bem, ninguém aqui está dizendo que você tem que fazer o mesmo. Agora, se você quer ter resultados diferentes, aí tem que fazer o mesmo. Então é importante a gente pensar nisso, né? O que a gente está procurando? Essas pessoas gastam para depois pensar em como vai pagar. Não é à toa que se endivida sempre. Você vê, literalmente, tem pessoas que sempre estão endividadas. Não importa, ela troca uma dívida pela outra. Ela está 2 anos pagando um carnê. Não importa se é de R$50 ou de R$3.000. Até uma prestação de uma casa, de um apartamento. Na hora que termina de pagar, ela já acostumou, o cérebro dela acostumou até aquela dívida. O que ela faz? Outra. É natural, ela sempre deve, sempre deve. E a gente entende o seguinte, que o problema não é dever, é o que você deve. Porque a pessoa que tem independência financeira e tem um grande QI financeiro, ela deve porque ela comprou ativo. Ela comprou algo que pôs dinheiro no bolso dela. Então essa é uma boa dívida. Porque o que ela comprou valorizou bem mais do que o que ela está pagando para o banco de juros. O problema é quando a gente está devendo passivo, está devendo bem de consumo, está devendo coisas que só desvalorizam. Não necessariamente vão trazer o retorno financeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Conclusão, que vai resolver nossos problemas financeiros não é ter salário maior, nem ganhar em loteria, ou trabalhar até aposentadoria, porque tudo isso é arriscado. Se você não tiver inteligência financeira, que para mim é igual a TED, tempo, energia, dinheiro. Ponto central. Olha o exemplo que eu prometi aqui. Vamos supor que você fosse uma pessoa que ganhasse R$6.000. Está aqui em São Paulo, então você ganha R$6.000 por mês, certo? E você tivesse um colega que ganhasse 30.000, 5 vezes mais. Bacana? Líquido, vamos partir do pressuposto que entra líquido. Só que a gente vai partir do pressuposto que você ganha 6, só que você tem inteligência financeira. Nós vamos partir também do pressuposto que seu colega ganha 30, só que ele não tem inteligência financeira. Você fala, como não? Ele ganha 30.000? Não, ele tem inteligência intelectual, está muito bem empregado. A inteligência financeira é saber o que fazer com dinheiro, não é saber ganhar dinheiro. Não confunda as coisas, né? Inteligência financeira é o sujeito que sabe como o dinheiro trabalha para ele, né? A inteligência intelectual, ou um bom funcionário, sabe trabalhar para ganhar dinheiro. O paradigma é outro, as pessoas misturam. Enfim, esse sujeito que ganha 30 gasta 27. A gente vai partir desse pressuposto. Ele só economiza 10%. Bem, economiza, a gente nem isso faz. E o sujeito que ganha 6 também economiza um pouquinho. Ele economiza 50% do salário dele. Porque o ponto que eu quero chegar é o seguinte, ambos economizam quanto por mês? 3. Então estão economizando 12 vezes 3 por ano, R$36.000. Olha o que vai acontecer. O sujeito que ganha 30.000 e não tem inteligência financeira, ele sabe ganhar o dinheiro, mas não sabe investir. Então provavelmente ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar onde? Na poupança. Ele tem medo de perder.
Aí você pega, de repente, outro sujeito que sabe como investir, pega esse dinheiro e vai fazer N coisas. Talvez uma hipótese seja estudar o plano diretor da cidade dele para saber para onde a cidade está crescendo. Aí descobre que daqui a algum tempo, um determinado bairro que hoje está totalmente desvalorizado vai ter alguns investimentos. Ele vai lá, com peito e na coragem, compra uns lotezinhos sem vergonha, todo cheio de lama talvez, cheio de mato que ninguém quer. Mas ele paga barato. Vai lá, paga 15 mil, 12, 15, 20 mil reais. A família fala, você está doido, você fez uma coisa assim. Aí 4 anos depois, de repente você vê um milagre, né, do progresso. Aí lá já está chegando luz, asfalto, tem postinho de saúde na porta, ponto de ônibus, padaria, mercearia. Experimenta comprar um lote desse lá por menos 60, 70, 100 mil reais. Quantas comunidades aqui em cidades do interior do Brasil todo a gente assistiu esse fenômeno nos últimos anos? Foi ou não foi? Aí você vê o que parece absurdo. Uma pessoa que ganha 5 vezes menos tem um patrimônio 2, 3 vezes maior do que uma pessoa que ganha 5 vezes mais. Por quê? Porque a pessoa que ganha 5 vezes mais não sabe investir o dinheiro. Eu ganhando 5 vezes mais que você, eu vou ter 5 vezes mais padrão de vida. Isso é indiscutível. Mas entende? Isso não quer dizer que é inteligência financeira. Amanhã eu posso ser mandado embora por justa causa, talvez eu não tenha uma boa reserva, eu vou sobreviver o quê? 3, 4, 5 meses com padrão e depois? Entende? Saber investir faz toda uma diferença. Conhecer as informações é fundamental. Por isso a pergunta da exame é totalmente pertinente, né? Quanto vale estar bem informado? Só para vocês terem uma noção prática do que eu estou dizendo. Esses dados são fresquinhos. Dá só uma olhada nisso. O Banco Central, ele publica constantemente vários dados importantes para todos nós. Esses são dados dessa realidade de hoje, que a gente está gravando essa palestra, sobre a taxa que os bancos cobram anuais por crédito pessoal. Dá só uma olhada nisso. Se você não tem informação, olha como a falta de informação te expõe a pagar mais ou menos. O banco que cobra mais hoje é o HSBC, 68% ao ano, no dia de hoje. Bradesco, 65% ao ano. Itaú Unibanco, 48,5%. Santander, 49,60%, né? 4 não. 49,60% ao ano. Banco do Brasil, 30,15%. Caixa Econômica Federal, 27,12%. Isso porque o governo forçou a Caixa e o Banco do Brasil a baixar, porque era pior. Agora dá uma olhada nisso aqui. Os absurdos, né? Nós temos um banco que chega a cobrar 761,76% ao ano no Brasil, sabia disso? Tem sim. Em contrapartida, a gente tem um outro banco que só cobra 9,64%. Muita gente nem sonha. Banco Central, está disponível para todo mundo. Agora, uma curiosidade para você. Na Suíça, se você pegar dinheiro emprestado, sabe quanto você paga em um ano? De juros? 0, nada. No Japão, 0,1% ao ano. Nos Estados Unidos, 0,25% ao ano. Você acha que tem diferença? Não. 761% ao ano. Percebe? Então, assim, você ter as informações é muito importante para saber como investir. Até para fazer uma atividade simples, como pegar dinheiro emprestado num banco. Qual o seu nível de inteligência financeira? Eu trouxe algumas frases aqui para deixar a nossa palestra um pouco mais rica para vocês. Eu vou contar com a colaboração de vocês. Qual que é? Eu vou colocar algumas frases, eu vou pedir que vocês repitam essas frases em voz alta. E que você se dê uma nota de 1 a 10 de acordo com a intensidade, com a veracidade de cada frase. Dá um exemplo. Primeira frase. Daqui a pouquinho vocês vão falar. Sou uma pessoa próspera. Sou mesmo, eu me sinto próspero. Sem investir, tenho energia bacana, 9,5. Sou uma pessoa próspera. Mentira, sou nada. Morro de medo, sou pessimista, acho que não vou sair do lugar, nota 2,5. A ideia das frases é você fazer uma autoanálise, para que você possa ir diagnosticando em si próprio comportamentos bacanas que você já tem, para fortalecê-los, e eventualmente comportamentos ou crenças duvidosos, né, em relação ao suporte que a gente espera para a independência financeira, para você trabalhar neles o quanto antes. Então vamos lá, todo mundo comigo, por gentileza? 1, 2, 3. Sou uma pessoa próspera. Se dê a nota aí. 1 a 10. 1, 2, 3. Eu sei fazer o meu dinheiro render.
1, 2, 3. Nos últimos anos, meu patrimônio cresceu mais de 10% ao ano. 1, 2, 3. Compro moderadamente. 1, 2, 3. Não cedo às tentações das promoções ou comerciais de TV. 1, 2, 3. Sempre procuro pela boa relação custo-benefício. 1, 2, 3. Sei investir em imóveis, ações ou em empresas. 1, 2, 3. Quando tenho um revés financeiro, reajo imediatamente e dou a volta por cima. 1, 2, 3. Tenho um plano montado para alcançar a minha independência financeira. Vá se analisando aí. 1, 2, 3. Essa é ótima. 1, 2, 3. Posso parar de trabalhar e terei um ótimo patamar de vida. Ai, ai. E quando o pessoal brinca, tem -2 na nota, não? Não é de um número negativo? Aí pensando aí, é bom porque não sou eu que estou falando nada, você que faz a sua autoanálise. Vai falar, não, porque o sujeito induz a gente. Não, você faz a sua autoanálise. Bora que tem mais, vocês vão gostar. Avalie-se com nota de 1 a 10, parte 2. 1, 2, 3. Sou um grande gastador. Vocês vão perceber que nesse caso das frases, o ideal agora é o inverso, é que as notas fossem baixas, né? Então, se a nota for alta, assine o seu sinal de alerta aí. 1, 2, 3. Não faço controle rigoroso dos meus gastos. Do jeito que gasta, não sabe com o quê. 1, 2, 3. Compro por impulso quando estou triste e chateado. Vitrine terapia. 1, 2, 3. Sou conservador, apenas invisto poupança e renda fixa. 1, 2, 3. Não faço pesquisas antes de comprar. 1, 2, 3. Sempre compro em promoções, mesmo que não precise do produto. 1, 2, 3. Invisto por dicas de outras pessoas, mesmo sem entender o que eu estou fazendo. Compra aqui, venda ali, está na revista tal, o gerente do banco mandou fazer isso. A pessoa não sabe o que faz. 1, 2, 3. Tenho preguiça em estudar educação financeira. Acho chato ou acho que já sei tudo o que eu preciso saber. Então, assim, cada um tem condições de fazer uma autoanálise e identificar, né? Se você se sente perto de uma postura saudável, de quem realmente tem uma grande chance de alcançar a independência financeira, ou se você se sente, infelizmente, mais perto de alguém que vai ter a tendência a sempre ter problemas em relação à questão financeira. Tá bom? Vai pensando aí. Bem, vamos caminhar agora numa segunda parte aqui da nossa apresentação. Qual a opção mais combina com você? Hoje você acha que você trabalha para ter dinheiro ou você já colocou o dinheiro para trabalhar para você? Pensando, talvez seja 50% a 50%, né? Talvez não, eu só trabalho para ter dinheiro. Talvez alguém aqui já tenha feito o processo e o dinheiro já trabalhe para si. Bem, o fato é que, obviamente, para que a gente alcance a independência financeira, a gente tem que ter uma tríade de sucesso, que é o que a gente chama da acumulação, saber aumentar e proteger. Então, a pessoa que vai alcançar a independência financeira, a gente já tem que ter capacidade de montar um plano em que ela saiba acumular, que nada mais é do que o quê? Você gastar menos do que você ganha. Isso é o básico, só que muita gente não faz, mesmo ganhando muito. Mesmo ganhando muito. Além disso, você tem que ter um plano para aumentar, que é onde você aprende a investir. Tem gente que sabe economizar, o problema está em saber investir. Não sabe, investe mal, mas sabe economizar. Mas quem sequer economiza nunca vai ter o que investir, pior ainda. Agora, curioso, tem gente que sabe economizar, sabe investir, mas sabe proteger mal. E sai emprestando para todo mundo, entra em sociedades furadas, né? Não consegue proteger o bem que conquistou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque em cima do processo para alcançar independência financeira, a gente corre graves riscos também. Bem, eu queria trazer para vocês aqui algumas dicas práticas para poder mostrar cuidados que a gente deve ter para melhorar a nossa forma de lidar com o nosso dinheiro, tá bom? Coisas concretas.
para que vocês saiam daqui dessa palestra, ou quem está nos assistindo, com algo concreto, para você melhorar o seu nível de relação com o dinheiro. Por onde começar? Primeira coisa é você pensar no seguinte: qual é o padrão de vida ideal para mim? Você tem que pensar, você tem que se perguntar isso. Espera aí, existe um padrão de vida que eu quero ter. Existe o padrão de vida que eu posso ter. Como é que está essa distância? Porque se eu, para sustentar o padrão de vida que eu quero ter, eu infelizmente estou sacrificando o que eu posso ter, significa que eu vou ter problema financeiro, que eu sempre vou viver endividado. E essa não é uma conduta saudável. No DNA das pessoas com a mente rica não existe isso. Então, qual que é a questão? É importante, independente de qual seja a sua renda, R$1.000 por mês, R$5.000, 10 mil, 20 mil, 50 ou 100. Construa um padrão de vida dentro das suas posses e trabalhe para que sempre fique assim. Se você quer aumentar o padrão, primeiro aumente a sua fonte de ganhos, aí depois você aumenta o padrão. E não faça o inverso, como as propagandas da televisão e como toda essa teoria do consumo quer que a gente faça, né? Consumir, consumir, consumir. Está sempre comprando, 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 coisa que a gente às vezes nem precisa, que não vai ter utilidade nenhuma. Mas a gente está lá gastando. Pense sempre nisso, né? Você vive além das suas possibilidades ou dentro delas. Né? E outra dica importante para começar é: quais são as atitudes mentais que atrapalham? Gente, isso aqui é tão sério, para vocês terem uma noção, as 2, 3 primeiras aulas do curso, né, do coach financeiro, eu só trabalho quase crença. Pra vocês terem noção como isso é sério. Porque muitas vezes o nosso problema não é para investir, são as crenças, são essas atitudes mentais. O que é atitude mental, Ricardo? Simples. Vamos supor que você ouviu falar lá do seu pai que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar duro, sempre, dar um duro danado. Se se incrustou no seu inconsciente, passa do lado positivo de ser dedicado e pode virar um problema, paranoia. O workaholic é assim. Muitas vezes ele tem uma estrutura fantástica para poder o quê? Ter uma ótima qualidade de vida e ele não consegue ter a qualidade de vida por causa da crença. Ele vai se sentir um vagabundo se ele não estiver lá trabalhando 12, 14, 15 horas por dia. Mesmo que ele perca a família, que tenha problemas de saúde, o que é um absurdo. Poxa, o dinheiro serve para quê? Uma das principais coisas é o quê? Comprar seu tempo livre. Então é meio irracional essa lógica que a gente tem de ter sempre que produzir, 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 mesmo quando a gente já tem o suficiente para ter uma ótima vida. E você corre o risco de morrer no meio do caminho. Entende? Isso não é lógico, isso é contraproducente, isso não é harmonioso, como se fala na linguística, isso não é ecológico. Então é importante. São várias atitudes mentais, né? O medo de investir. Mas está bom demais para ser verdade. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ele tem um ditado fantástico. Ele fala o seguinte: às vezes você vai ver um bicho perto de você. Pode ser que esse bicho tenha bico de pato. Aliás, pode ser que ele tenha pezinho de pato. Talvez ele tenha pena de pato. Talvez ele faça quá-quá. Pior, talvez ele nade como um pato. Acredite, é um pato. Porque tem pessoas que olham, não, isso está bom demais para ser verdade. Não pode. Não, esse investimento para mim, não. Alguém está ganhando alguma coisa nisso. Alguém está levando, alguém assim, alguém assado. Não, quanto que fulano já ganhou para poder me vender? E aí você se ferra, porque você deixa de ganhar dinheiro. É assim que muita gente não entra no mercado de ações, porque acha que já subiu demais. Enquanto você está assim, tem gente que entra, ela vai subir muito mais. É assim que pessoas deixam de ganhar no mercado imobiliário. É assim que pessoas deixam de entrar em bons negócios. Então, cuidado com as crenças que a gente traz. Não importa o que o outro ganha, está deixando de ganhar. Não importa o que aconteceu no seu passado com você. Importa o que nós estamos fazendo de escolhas a partir de agora. São as nossas decisões. Então, assim, tem muitas crenças que a gente tem. Eu estou muito velho para poder ganhar dinheiro. Que isso? Roberto Marinho, quando abriu a Globo, tinha 65 anos, velho. Que velho. Hoje você tem os bilionários da internet, né? O Zuckerberg com 28 anos lá no Facebook, bilionário. Então você não tem barreiras, você tem pensamentos que viram barreiras. Gente, a coisa é tão grave que tem algumas crenças limitantes que a gente tem, que é mais ou menos como você alimentar mamute, né? Imagina você lá com uma madeirinha alimentando um mamute. Mamute é a crença gigante. Todo dia você vai lá e pensa e alimenta a crença. Eu não vou conseguir, não dou conta, é assim mesmo. E não sai do lugar. Então não adianta só trabalhar posturas financeiras condizentes se você tem crença de pobre. Pensa como uma pessoa pobre. Você vai morrer pobre. E aí, desculpa, o governo não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. São escolhas nossas. Sugestões práticas. Faça controle financeiro diário, pelo menos, com check-up semanal. Para você
avaliar o que está acontecendo na sua vida financeira. Não é para você fazer isso por resto da vida, mas pelo menos nos próximos meses. Tem gente que não sabe quanto gasta ou como gasta. Para te ajudar nisso, hoje os celulares, por exemplo, os smartphones, tem programas gratuitos que pode ajudar você a fazer isso. Por exemplo, no Android tem o MoneyWise, que é excelente, uma dica para vocês, eu uso ele. E você tem na Apple Despesas. E você pode escolher outros também, né? Estou falando de alguns gratuitos que funcionam, bacana. Você poder gastar. Então, passou no posto de gasolina, abasteci o tanque, 120, vai lá, 120. Ah, comprei aqui R$2 no café, R$2. Você fala, nossa, que miséria. Não, não é para isso. É para você mapear de gastar o dinheiro. Você não vai fazer isso pro resto da vida. Mas passe 1, 2, 3 meses para você ver qual que é a tendência. É impressionante como as pessoas se assustam. Você fala, gente, não sabia que eu estava gastando tanto em restaurante. Meu Deus, nossa, olha que percentual enorme, por exemplo, em estacionamento. Então a gente começa a mudar e vigiar alguns hábitos quando a gente sabe para onde o dinheiro vai. Quando a gente não sabe, porque a gente só tira, aí complica, né? Quer ver um exemplo claro do que eu estou falando? Onde vocês acham que é mais fácil gastar R$1.000? Se os seus R$1.000 estiver na sua carteira e você tiver que tirar o dinheiro da carteira, ou se ele estiver no cartão de crédito disponível como limite? Onde é mais fácil? Por que será que todo mundo fala que é no cartão? Exatamente, o dinheiro está na tua mão, você sente, né? Ai, meu Deus, vou gastar, não vou gastar. Então, se você não controla, gastar é muito fácil. Pague suas dívidas, se você é um devedor de rendas, de produtos passivos, né? Porque normalmente não tem rendimento nenhum passivo que acabe trazendo para a gente uma rentabilidade maior do que o que a gente paga de juro. É importante fazer isso. Né? E use cartões e cheques com sabedoria. Se você é um comprador contumaz, o que você deve fazer? Antes, sem cartão de crédito. Então, com cartão com limite pequeno. E uma folhinha de cheque só. E deixa um cartão com limite grande e as folhas de cheque em casa. Para quê? Para fazer com que você nunca compre algo grande sem ir para casa pensar primeiro. Isso é muito importante para quem é compulsivo para comprar. Se você for compulsivo, tenha muito cuidado. E faça uma reserva de emergência, o que a gente chama de colchão de investimentos, antes de se arriscar em empreitadas maiores, né? Tenha pelo menos 6 vezes as suas despesas mensais guardadas num fundo de renda fixa, líquido, de liquidez imediata, mas que você não vai mexer. Traduzindo, eu gasto 3 mil por mês, a minha família gasta. Então eu tenho que ter guardado pelo menos o quê? 18 mil. Alguns especialistas financeiros mais conservadores falam que deveria ser de 6 a 12 vezes. Então eu gasto 3 mil, então deveria ter o quê? 36 mil guardado. Minha renda é de 10 mil reais, eu deveria ter o quê? Entre 60 e 120 mil guardado. Para não mexer. Esse dinheiro eu não vou botar em nada arriscado, para ficar na renda fixa. Isso é um parâmetro ótimo, porque você descobre que às vezes você está com dinheiro demais guardado, parado em renda fixa, deixando de aplicar. Ou então você está se arriscando demais sem ter feito seu colchão. Cuidado com isso. Gente, faça nem que seja um colchonete. Um saquinho de dormir. É importante a gente ter. Né? Porque imagina, um dia você é mandado embora, tem um problema qualquer no trabalho, né? A empresa não vai bem numa fase, você tem o que? Alguns meses sem mexer no padrão para se recuperar. Né? Agora, quem vende almoço para comprar janta, nunca tem isso. E é difícil, é complicado. Então, cuidado. E tem um seguro de acidentes pessoais. É uma dica simples, mas muita gente não leva em consideração. Por que seguro de acidentes pessoais? Vai que você sofre um acidente e não morre. Que é o detalhe, né? Porque às vezes, assim, bem ou mal, a notícia não é boa, mas se eu morri, né? Agora, e se eu não morro, eu vou ser um peso para minha família cuidar de mim, eu não posso mais trabalhar. Então, o seguro de acidentes pessoais é um processo importante que o brasileiro normalmente não tem o hábito de investir. Só para vocês terem noção, 30 mil pessoas morrem por ano no Brasil de acidentes de trânsito. Isso catalogados. Na verdade, assim, acredite que o número seja maior. Só que, para cada pessoa que morre, você tem de 3 a 4 feridos. E alguns deles são mutilados. É uma estatística horrorosa, de guerra. Mas a gente tem isso há vários anos no Brasil. Como diz minha avó, Deus o livre e guarde que isso aconteça conosco. Bem, mas quem garante que um dia isso não possa acontecer? Então, faça um seguro. Ele é barato, vá no seu banco ou na seguradora da sua confiança, orce, você vai ver que vale muito a pena. É uma segurança a mais para você e para sua família. Tá? É uma dica legal. Bem, para quem é empresário, também muito rapidinho aqui, falas básicas, dono de negócio, enxugue sempre as suas despesas e uma sugestão, ouça seus funcionários. Tem muito empresário que deixa de ouvir o funcionário, contrata 10 mil consultores. O grande consultor para economizar é funcionário. Funcionário é que está lá gastando quando você está fora da empresa, né?
Se você conseguir fazer com o seu funcionário ser seu sócio, você está feliz da vida. Teve um cliente nosso que fez isso, né? Qual que era a ideia? Ele pegou os funcionários e falou o seguinte: o que vocês conseguirem economizar, nós vamos pegar 50% da economia e ratear para todos. Genial. Agora, se é uma pessoa que tem a crença limitante, eu vou pagar 50% da economia? Mas, gente, bem, se você não pagar, ele vai continuar, não vai ter economia, ué. Você tem que pensar que você vai ganhar 50%. Isso é muito legal. Dê uma participação de lucro sempre gerado por essa economia, contrate os melhores profissionais possíveis e motive para permanecer. Normalmente a gente gasta muito dinheiro treinando profissionais e de repente porque você deixa de pagar 100, 200, 300 reais a mais para um profissional, ele pode trocar de empresa. E você acaba ficando na mão e o custo para você depois retreinar, recontratar é muito grande. Um erro muito básico que muita gente comete ainda hoje, misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, o controle financeiro. Cuidado com isso. Por motivos de Receita Federal, por motivos de gestão financeira do seu negócio. Tem gente que é sanguessuga, tem pessoa física que é sanguessuga da jurídica. E tem pessoa jurídica que é sanguessuga da pessoa física. Cuidado com isso. Tenha hábitos dos milionários, seja parcimonioso. Não é porque você tem negócio, às vezes o negócio vai bem, que você pode gastar até. Lembre-se, às vezes a roda gigante gira, a gente nem sempre está em cima. E a gente tem que estar pronto para eventuais vacas magras. Legal? Partindo para a terceira fase e última aqui da nossa palestra, antes da gente falar do coach financeiro, eu quero dar dicas agora práticas de investimento. Matematicamente falando, tudo aquilo que a gente falou de uma maneira conceitual. Coisas simples. Vamos começar pela renda fixa. Albert Einstein, gente, chegou a falar uma vez que os juros compostos são a maior invenção da humanidade. O que é o juro composto? É o juro sobre juro, né? E ele estava certo. Aqui a gente tem alguns cálculos para poder mostrar isso, né? Uma pessoa poupasse 100 reais por mês por 35 anos, a 0,5% ao mês em média, ela teria 143 mil. Não é lá grande coisa, mas olha, se você aumentar um pouquinho mais a média de 0,5 ao mês para 0,6, você ia ter 190. Para o valor ficar mais evidente, se você poupasse R$1.000, você teria 1.430.000. Se você poupasse R$1.000 a 0,6 ao mês, você teria 1.900.000. Quer dizer, compensa lutar. A renda fixa, ela paga muito pouco, mas no decorrer do tempo, ela traz uma alavancagem de capital. O problema é que demora para isso acontecer. E para você ter uma alavancagem gigante, demora pelo menos 25 anos. É conta, isso é gráfico. Gráfico é assim, ó. Aqui, ó, a tabela. Se você estivesse investindo R$30 por mês, ó, em 20 anos você teria poupado 7.200 só de guardar o dinheiro. E teria R$22.000. Não é tanta coisa assim. Agora, olha o que acontece a partir dos 25, como tudo muda. Você teria colocado 9.000 com 30 por mês, você já teria 39.000. Olha como aumentou dos 22 para 39. Que é quase o dobro, né? Só em 5 anos. E aí você teria dos 9.000 para 30 anos, 5 anos depois, colocado mais 30 por mês, você teria 10.800. Só que aí você teria 67.000. Bem, resumindo, em 35 anos, quem guardasse R$30 por mês, teria poupado 12.600 só, mas teria a quantia de R$113.000. Para facilitar a conta, para o seu olho brilhar mais, olha aqui para baixo. Se o valor fosse um pouquinho maior, R$600 por mês, significaria o quê? Que em 35 anos, quem poupou R$600 por mês, poupou 252.000. Teria nada mais, nada menos que R$2.200.000. Isso a gente fez o cálculo baseado em uma taxa de retorno anual de 10% ao ano, que agora no Brasil a gente já não consegue mais, na renda fixa. Mas até início do ano conseguia. A gente comprou título público até no início do ano, consegue. Bem, o que eu quero mostrar com isso aqui? Que assim, demora muito com renda fixa para você fazer dinheiro. Eu vou esperar 35 anos, se eu vou estar vivo até lá, ué. Então assim, a renda fixa ela tem uma função muito importante, mas depender dela para fazer riqueza, essa não é a função da renda fixa. Nunca foi. Mas para as pessoas de uma maneira geral, tem gente que acha que sim. Bem, se você está afim da renda fixa, um passo a passo para você. Gaste menos do que ganha e reserve pelo menos em torno de 50% das suas economias. Procure pagar sempre à vista para você investir o desconto que você ganhou. Invista todos os meses em CDBs ou fundos de investimento lá do seu banco, que você achar melhor. Tá? No longo prazo, seu dinheiro vai acabar se multiplicando. Demora, mas ele se multiplica. Então, a parte do nosso capital tem que estar lá em renda fixa, sem dúvida.
2. Mercado de ações. Será possível pagar a universidade dos filhos guardando só R$ 65 por mês? O mercado de ações diz que sim. Quem tivesse nos últimos 20 anos poupado 65 por mês num fundo indexado ao Ibovespa, que é o índice das principais ações negociadas em bolsa, teria nada mais, nada menos, gente, com 65 por mês, amealhado uma fortuninha pequena de R$90 mil. Bem, você ia pagar algumas faculdades à vista, né? Uma faculdade que custasse até R$1.000, você podia pagar ela à vista, ainda pagar em torno de 50, 55 mil e ainda sobrava dinheiro. Imagina uma empregada doméstica que guardasse 65 por mês, chegar para o filho e falar assim, eu vou pagar sua faculdade particular à vista, porque teve visão financeira. Então, alguns especialistas chegam a falar que muitos de nós não têm dinheiro, não é por não ter condição financeira, é por ignorância financeira. Porque meios para investir existe. Pouco ou muito. Veja que eu estou falando de valores pequenos. Então, passo a passo. Reserve uma parte das suas economias, 10 a 20%, e escolha um fundo de ações que pague bons dividendos do seu banco. É uma dica legal. Todos os meses você pode comprar a quantidade que for possível, independente do preço, para fazer um preço médio. É o que muitas pessoas que trabalham com essa estratégia utilizam. No longo prazo, de 15 a 20 anos, as ações acabam saindo de graça para você, porque os dividendos, dependendo do valor dos dividendos, pagam a ação. Longo prazo. Longo prazo. É uma ideia. Tem que checar, obviamente, se a ação, se a empresa continua saudável, se ela vai estar bacana, mas é uma alternativa, guardando um pouquinho. E minha terceira e última dica, para poder contemplar aqui o mundo dos investimentos da hora, né, que ainda continua sendo os imóveis, gerando debate, está subindo, não está subindo, está bolha, não está bolha, está chegando, não está, imóvel. Se você tivesse R$20 mil para dar de entrada no imóvel, olha o que você podia fazer. Escolhe um imóvel de R$100 mil e dá 20 de entrada. Você financia 80 mil. Pegue um inquilino e ponha para pagar a prestação. Com 20 mil de entrada não vai ficar elas por elas. Mas se você alugar bem e comprar bem, você vai completar com uma beiradinha. Se você tiver comprado certo, provavelmente esse imóvel vai demorar em torno de 4 a 5 anos para dobrar de valor. Talvez até menos tempo. Mas vamos ser conservador. Que demore 4 a 5 anos para 100 mil virar 200. Faz as contas. Eu vou ignorar que as prestações que você pagou, né, você, no meio desse processo todo, teve algumas taxas. Vamos ignorar as taxas. Só conta redonda, grosso modo. Se você estava devendo 80 ao banco, você vendeu o imóvel por 200 mil. Você pega os 200 e paga os 80. Não vai ser 80, né? Porque no decorrer desses anos você vai baixar seu saldo devedor. A gente faz tabela saque, então ele abaixa. Mas enfim, na continha redonda, você tinha 200, jurou 80, ficou quanto? Vamos? 120. Quanto foi que você colocou de dinheiro para entrar no negócio? 20. Estou descontando as taxas, só para a gente fazer a conta redonda. Você colocou 20 para tirar 120. Tira os 20, então você colocou 20 para ter 100 de lucro. Para cada real, você ganha 4. É um bom negócio ou não? Essa é a linha de raciocínio de quem aprende a fazer o dinheiro trabalhar para si. Lógico que a análise aqui pode parecer muito simplista, mas a essência ela é válida. Né? A gente não tem tempo hábil para entrar em muitos detalhes. Né? Claro que tem N variantes num processo como esse. Mas não tem dúvida que se você for conversar com o seu corretor, ele vai te explicar que um monte de gente faz isso. O que eu quero dizer, chamar a atenção de vocês, é que você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Você tem várias alternativas, tem consórcio, várias outras alternativas. No curso, na aula de imóveis, a gente vê um monte de alternativas que você tem com pouco ou com muito dinheiro para você alavancar capital. Tem gente que tira há muito tempo aí 30, 40, 50% ao ano investindo em imóveis. Parece uma coisa absurda falando assim, e como tem. Nos últimos anos, principalmente por causa dessa valorização imobiliária, né? Talvez agora um pouco mais refreadamente. Enfim, gente, passo a passo, escolha imóvel até 100 mil, dá entrada dos 20, financie 35, aluga o imóvel, quando o valor dobrar você vende e repete o processo. De repente você começa aí uma alavancagem para você um dia alcançar a independência financeira. Então, tudo isso que a gente falou aqui é para chegar num determinado ponto. Qual é? Informação é poder. Concorda? Informação e trabalhar nossas crenças. Sempre os dois.
Quando a gente criou o coach financeiro, o foco era esse, desenvolver um produto, um curso que ajudasse as pessoas de uma maneira clara, dentro de uma metodologia, a construir essa independência financeira, quebrando as crenças limitantes, construindo crenças que são estatisticamente comprovadas, importantíssimas para você ganhar dinheiro, construir riqueza e sabendo como construir riqueza. Então a gente chegou nesse modelo de 12 aulas. Então hoje como é que funciona o nosso curso, o Coach Financeiro? São 12 aulas, é um encontro por mês. Não importa em qual cidade do Brasil que a gente dê aula, é um encontro por mês. Por que um encontro por mês? Você tem um mês todo para você colocar em prática aquilo que você estuda, aquilo que você aprende. Então, assim, durante as aulas a gente estuda muito, faz muito exercício, é muito interativo. Só para vocês terem noção, a primeira parte da aula é só para estudo de caso. Então, os alunos trazem casos reais, vocês recebem consultoria personalizada no seu caso. Então, isso é muito bacana, né? Que a gente vai aprendendo dentro da sua realidade. Então, é um ano ajudando você a trabalhar a sua consciência financeira e os seus resultados. Você vê, as primeiras aulas, a gente trabalha dinheiro e sua história de vida, as nossas crenças, nossa relação com dinheiro, os nossos pais, relação com dinheiro e as crenças que as pessoas têm saudáveis, doentias, que infelizmente nos atrapalham. As primeiras aulas é para a gente criar a desintoxicação de crenças limitadoras. Impressionante como a gente está cheia delas e a gente nem sabe. Muita gente, o pior é isso, nem sabe. Aí depois a gente entra numa série de aulas técnicas, que é para aprender a investir. Então nós vamos estudar área imobiliária, negócios próprios, ações, renda fixa, para entender com clareza os pontos fortes e fracos e as possibilidades de cada uma dessas áreas. Imagina, gente, quanto valeria para você hoje saber como R$1 virar 2 ou 3 ou 4? Quanto valeria você sentar de frente a frente com o seu gerente de banco, sabendo o que você vai falar e muitas vezes você explicar para ele o que você quer? Porque na via de regra não é nada, né? Você chegar para um corretor imobiliário e você ensinar para ele como fazer o negócio, ao invés de depender de alguém que muitas vezes vai tentar te engalobar. Obviamente não são todos, né? Mas quando percebe às vezes que você não tem conhecimento e informação. Então isso é importante. As últimas aulas do curso a gente trabalha inteligência emocional aplicada aos investimentos e a administração do tempo, para que você saiba como gerenciar o seu tempo, como um investidor de sucesso faz e como trabalhar suas emoções, que é fundamental. E as últimas aulas a gente trabalha a construção do plano da independência financeira. Qual que é o foco do coach financeiro? Fala o seguinte, quem faz um curso de medicina quer ser médico. Em tese, pelo menos é isso, né? Teoricamente, quem faz um curso de arquitetura quer ser arquiteto. Quem faz coach financeiro quer ser rico ou manter riqueza. Essa é a ideia, quer ter independência financeira. Quem já tem é para manter e multiplicar. Quem não tem é para começar a construir passos sólidos para poder chegar até lá. Essa é a ideia. Quer ver, por gentileza, peguem o folder de vocês aí. No folder de vocês têm uma descrição completa do coach financeiro. Vendo? As aulas, como que elas funcionam, a metodologia, tudo que eu estou falando está aqui no folder. Está aqui no folder. E você vê, né? Com mais de 50 turmas realizadas, vocês assistiram agora há pouco no início os depoimentos dos alunos. Você vê, as pessoas não falam de resultados financeiros. Então, para a gente gravar depoimento, o povo deve estar satisfeito, né? Então, funciona. Essa é que é a ideia. Amostras do que as pessoas aprendem, né? Ser especialista em como multiplicar o seu dinheiro arriscando pouco. E é claro, né, gente, tem um projeto de investimento pelo menos nos próximos 20 anos da sua vida. Esse é que é o nosso foco. É a meta que a gente vai buscar. Então, resumo da história. Vamos lá. Projeto Coach Financeiro. São 12 reuniões em qualquer lugar do Brasil. 12 reuniões. Todas as cidades que a gente trabalha, 12 reuniões. Uma por mês. 7 horas de carga horária aula. Nossa média de carga horária é de 84 horas. Próximas turmas. A gente sempre está abrindo turmas aqui. Constantemente abrindo turmas. Deixa eu até abrir um parênteses aqui para vocês que estão nos assistindo, né? Nossa próxima turma aqui em São Paulo vai ser em novembro. Então a gente já está montando turma para novembro. Mas a gente constantemente tem turmas ao redor do Brasil já sistematicamente. É só consultar.
Normalmente o horário das turmas é sempre 2 da tarde, 2 às 9 da noite. Por quê? A gente nesses anos todos descobriu que é uma boa experiência, que o empresário tem como ir na empresa de manhã, ajeita as coisas, e quem é funcionário, às vezes consegue dispensa, vai pegar a dispensa só de um pequeno período da tarde. A gente identificou que isso acaba sendo mais saudável, né? Investimento. Coach financeiro, 15 parcelas de R$ 1.200. Por que esse investimento é barato? Meu foco para vocês. Só fazer conta. Você vê, numa palestra gratuita, beneficente, eu te mostrei como é que você transforma 20 mil em 100 mil. Você acha que eu ia guardar o principal para uma palestra gratuita? Você imagina o que é que está guardado no coach financeiro, né? Mas deixa eu trazer um argumento interessante para vocês aqui. Olha, como isso é sério. Será caro ou o melhor investimento que você pode fazer na vida? Gente, imagina o seguinte, o sujeito vai lá e faz um curso, em média ele paga uns 18 mil reais ou menos, que é o valor do curso, vai dar isso. Se você paga uma faculdade, uma pós-graduação hoje, eu coloquei um valor barato, hein? Você paga um médio 850 por mês. Estou exagerando, não? Pelo contrário, tem curso que é bem mais caro que isso, né? 1.000, 1.500, peguei barato. Pagando barato, você multiplica lá, 850 vezes 60 meses se for uma faculdade. Então, para você pagar uma graduação hoje, você vai investir pelo menos uns 51 mil reais no mínimo, para ter um diploma. Então, olha só, a faculdade fala, me pague de 50 a 60 mil reais em 5 anos, eu vou consumir 5 anos da sua vida, você vai ter que fazer, né, TCC, e no final, se der tudo certo, eu te dou um diploma, só. Porque qualquer coisa, você vai ter que pagar a especialização à parte. Minha pergunta para vocês, quanto ganha recém-formado no Brasil? Da maioria das profissões, ganha muito? Quantos recém-formados desempregados você conhece? Outra, quantos recém-formados que conseguem emprego já começam ganhando pelo menos 3 mil reais? Só pegar a realidade aqui de São Paulo. E aí você vê como é que a coisa é séria, né? Que ele ganhasse 3 ou 4 mil. Se essa pessoa recém-formada, para que ela possa recuperar o que ela investiu no próprio curso, demora anos. Porque de 3 a 4 mil ela vai ter que tirar a sobrevivência dela, né? Aluguel, despesa com alimentação e tal. Se sobrar, para ela guardar para juntar os 51 mil, desse valor vai demorar vários meses. Onde é que eu quero chegar? A ideia do coach financeiro é, com 1/5 do tempo, te trazer informações sólidas, úteis, que podem mudar o resto da sua vida. Gente, um investimento bem feito que você faz, paga o curso. Eu falo que todos os cursos que eu trabalho, esse é o mais fácil de vender, porque é fazer conta. Por isso que os alunos ficam felizes, né? Um investimento bem feito que você faz, você pagou o que você investiu. E essa é que é a ideia, né? Bem, cases de sucesso tem um monte. Não vou ficar lendo os cases aqui, mas eu tive uma alegria muito grande, porque eu não sabia, né, que na nossa palestra de hoje, eu chegar aqui, eu ia encontrar um aluno nosso, logo da nossa primeira turma experimental aqui, que é o Koji. Koji participou com a gente da primeira turma, né, Koji? Você vê, a primeira turma é experimental, metade da carga horária. Não quero... E é bacana, né, porque... O Koji sempre foi muito disciplinado e veio me contar algumas novidades boas, né, dos resultados que ele teve. Eu perguntei se ele se incomodaria em dar um depoimento para vocês aqui. Então, Koji, se você puder fazer essa gentileza. Eu só estou com as palavras do Ricardo. Ah, tá. Bom, então, não sei como que eu posso colaborar com vocês, mas assim, eu fui já aluno do Ricardo antes do coach financeiro. O Ricardo trouxe o coach financeiro, mas primeiro ele chegou em São Paulo com o coaching live, né? Uhum. Que na verdade eu fui aluno dele. E ele trouxe o coach financeiro para São Paulo e me convidou para participar do laboratório junto com os outros amigos, outras pessoas que também fizeram o coach de vida, né? E topamos e vamos, e foi muito feliz, na verdade, assim, essa troca de informações com pessoas, porque assim, dinheiro é uma coisa que todo mundo quer falar que tem, mas tem medo de falar, é uma coisa... E no coach financeiro, não, a coisa fluiu bem legal, assim, o dinheiro no seu devido lugar, né? Porque o Ricardo sempre fala, o dinheiro, ele não é o fim, é o meio, né? Ele é o meio, ele tem o seu lugar no seu papel, como a família tem, como a saúde tem, então o dinheiro tem o seu devido lugar na sua vida. E eu acho que isso é bem legal. E... Você falou que você fez investimento com consórcio, então, me contar. assim, o Ricardo, ele
em uma dos temas, ele ensinou a estratégia de consórcios e que eu coloquei em prática também, embora a gente tenha um pouco de ações e tal. Mas assim, estratégia de consórcio. Você pode ter o capital para comprar um imóvel e você opta por fazer um carta de consórcio e você acaba comprando 2 imóveis, né? E o seu inquilino paga metade desse imóvel. E isso é uma coisa que a gente colocou em prática. Posso provar para vocês, eu tenho 7 cartas de consórcio contempladas e já funcionando, né? Na verdade, assim, aí o pessoal fala assim, mas você vai demorar 10 anos para se pagar. Tudo bem, mas daqui 10 anos ele é meu. E o patrimônio que tem, né? E o patrimônio. E quem pagou metade foi o inquilino. Né? Na verdade, então é uma estratégia fantástica. Só por aí, na época, já se pagou o curso, né? E assim, e a gente estuda também formas de, tipo, eu estou no grau mais de risco maior de ganhar dinheiro, porque eu sou dono de negócio. Então eu tenho lojas no Vale do Paraíba e no Alto do Tietê. Então eu sou dono de negócio. É o primeiro negócio para se perder dinheiro. Né? A gente estuda, tá? É estudo isso, né? São coisas, são fatos, né? E é bem legal, na verdade, assim, eu acho que essa troca é muito bacana e essa coisa da crença que ele tanto fala, acho que ficou muito evidente, e isso é muito sério. É muito sério porque realmente são muitas leituras, né? A gente lê muito, medita, né? A gente medita para ganhar dinheiro, é uma coisa incrível. É sério, todas as aulas têm meditação. Os alunos meditam. É uma coisa muito legal. E assim, uma coisa bem bacana para quem tem filhos, assim, o Ricardo conhece um pouco de mim, assim, do meu modo comedido de ser e tal. Assim, tem muitos funcionários meus que têm carro bem mais novos que o meu. Mas tudo isso é comportamento, né? E assim, é bem legal porque assim, para quem tem filho, é o que eu percebo hoje. Eu tenho um filho de 16 anos, ele é atleta de Mogi das Cruzes, ele joga pelo time de Mogi das Cruzes. E às vezes é uma chuteira legal e ele olha assim e fala assim, daqui 3 meses eu compro, que vai baixar o preço. Entendeu? Então olha como é bacana, né? Então eu acho que isso é muito legal, eu acho que é um espelho e assim, eu acho que vale a pena fazer. Eu acho que a gente tem que investir na gente, realmente tem que tirar uma parte da gente que o curso pode sair de graça, né? Essa é a ideia. Legal, mas é isso, eu acho que Obrigado. Se vocês puderem ter a oportunidade de investir em vocês, não percam tempo. Eu acho que é bem bacana. Valeu, Cojo. Obrigado. Palmas para ele. Obrigado, meu amigo. Não sei se alguém aqui é da área de educação, mas para quem é professor não tem nada mais precioso. Gostoso isso, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, Cojo. E é isso, gente. Não tem muito mais a acrescentar. Não existe milagre, gente. A questão é essa, né? Às vezes é interessante, né? As pessoas, quando me ouvem falar de coach financeiro, já falei muito na mídia sobre isso, sempre tem aquelas perguntas, né? Qual é a fórmula milagrosa? Qual é a receita de bolo? Oi? Ah, tá. Não existe milagre. Existe método. Eu acredito em método, eu acredito em estrutura. Ainda que o fator sorte venha para poder nos ajudar, a gente tem que criar a boa sorte. Eu acredito nisso, né? Criar a condição saudável para boa sorte aparecer. Esse é um ponto muito importante. Então, se vocês tiverem que sair daqui com alguma ideia dessa palestra beneficente, pense assim, o que eu posso fazer para criar a minha boa sorte financeira? Onde é que eu preciso melhorar em termos da minha performance? Onde é que eu preciso melhorar em termos da minha crença? Onde é que eu preciso melhorar? Se vocês saírem daqui com algum insight, alguma dica, alguma ideia que possa trazer benefícios para você, para sua família, de uma maneira objetiva, com certeza já valeu a pena o nosso trabalho. Bacana? Que bom. Muita luz e muita paz para vocês e obrigado. Muito obrigado. E lembrem de TED, hein? Tempo, energia e dinheiro. É que tem os 3. Bem, espero que você tenha gostado dessa nossa apresentação, que realmente possa ter sido útil para você. Naturalmente, a minha sugestão é que você assista ela de novo, pegue mais detalhes, reflita sobre os insights e veja aquilo que você já pode colocar em prática. E para mais informações, para você fazer parte de uma das nossas turmas aqui em São Paulo, ao redor do Brasil, é só você entrar em contato aí com a Elsevier, aqui nesse site que vocês estão vendo aqui embaixo, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que a gente vai ter muito para poder investir em conjunto. Um grande abraço aí para todos vocês e até breve!